Bom dia, 7 horas da manhã da quarta-feira. Hoje a aula é sobre diabetes mellitus, essa doença que tem acometido cada vez mais pessoas em todo o mundo, muito no Brasil, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, ok? Obrigada para você, né, que está aqui comigo ao vivo. Vamos aprender mais sobre essa doença aí tão prevalente. Tá? Então vamos começar, gente. Muita gente se confunde e vem no consultório querendo saber se tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, tá? Mais ou menos assim, tipo 1, ele é uma doença autoimune. O que é isso, doutora? É, São aquelas nossas células de defesa, os anticorpos, que se voltam contra o próprio corpo. Então, elas começam a atacar as células do pâncreas. Então, ele acaba não produzindo insulina. Quem que é mais acometido? Em quem ocorre mais o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1 vai acontecer lá na infância e na adolescência, tá? Então, se você tem um diabetes que foi diagnosticado na infância, que foi diagnosticado na adolescência, geralmente é o diabetes tipo 1. O tipo 2 é aquele paciente que a gente chama que tem um estilo de vida é, ruim. Então, é o paciente sedentário, é o paciente com sobrepeso, obesidade, é o paciente que já tem um histórico familiar de diabetes na família, de má alimentação na família. A gente chama de resistência à insulina. 2 minutinhos, pessoal, só vou colocar o meu aqui. Aí, pronto. Então, esse é o diabetes tipo 2, tá? Então, há uma diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Eu acho que com essa figura aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor. Então, vamos tentar entender a figura. Aqui eu tenho meu pâncreas saudável, na primeira figura. Ele vai produzir o hormônio chamado insulina. E qual que é o papel da insulina? Nada mais é do que ele se adaptar, que é o receptor da célula, ele se encaixa como se fosse uma chave fechadura e ele abre uma portinha para o açúcar entrar na célula, ok? Então nada mais é do que ele é uma chave que abre a porta para o açúcar entrar na célula. É isso que a insulina faz. No diabetes tipo 1, pessoal, ó, lá na infância e na adolescência, eu nem produzo insulina, porque o meu pâncreas foi atacado por aqueles anticorpos, né, por aquelas célulazinhas de defesa. Então, ele está um pâncreas que não funciona, ele nem produz insulina. Se ele não produz insulina, eu não vou ter aqui, ó, a ligação com o receptor e, claro, o meu açúcar, ele não vai conseguir entrar dentro das células. Se ele não consegue entrar dentro das células, ele fica no sangue, tá? E a gente vai ver o problema disso. No diabetes tipo 2, ele produz insulina, só o que que acontece? Ele não consegue se ligar aqui no receptor, tá? Ele não consegue, é como se a chave não ligasse na fechadura. E a glicose também não consegue entrar, ela fica para fora, ela fica no sangue. Quem é meu paciente, eu faço uma ilustração bem simplesinha. É como se a gordurinha tivesse aqui ao redor da célula, impedindo que essa insulina entrasse, tá bom? Claro que não é simples assim, mas é só para a gente tentar entender por que que a obesidade leva essa resistência à insulina, o fato da insulina não conseguir funcionar direito. É como se ela impedisse a insulina de se ligar aqui ou de fazer o seu papel, tá? Ah, doutora, mas por que que o pré-diabetes leva ao diabetes também, né? No tipo 2, por exemplo, começa assim, ó, essa resistência insulínica. O que acontece também é que o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, ele começa a produzir insulina demais. O corpo fica dizendo, eu tô com fome. A célula sinaliza lá para o cérebro, eu tô com fome, eu tô com fome. Então a pessoa acaba comendo mais, ela tem mais fome. O pâncreas entende, não, se o açúcar não entra dentro da célula, eu preciso liberar mais insulina. Então, se o pâncreas, vamos pensar nele como um trabalhador aí, trabalhava 8 horas, agora ele tem que trabalhar 12 horas. Se ele trabalha 12 horas, daqui a pouco ele vai cansar, né? Eu falo que ele vira um workaholic, ele começa a trabalhar demais,
e chega uma hora que ele cansa, e daí vem o diabetes. De repente, ele não consegue mais produzir tanta insulina, tá bom? Então, essa é a diferença aí entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Vamos para frente. Como que eu sei quando uma pessoa ela tem diabetes ou não? Então, o diagnóstico é feito com um exame de sangue, tá, pessoal? Não adianta vocês irem lá e ficarem fazendo só o destro, porque tem horário para fazer e o de sangue ele é mais confiável. Então, quando a tua glicemia de jejum precisa estar em jejum de 8 a 12 horas, preferência 8, der 126 ou mais, opa, a gente repete esse exame, tá? Mas a probabilidade que você já esteja com diabetes é alta. Se a tua hemoglobina glicada der 6,5 ou mais, essa sigla é de hemoglobina glicada, o glicosilado. Se a tua médica viu que você precisa fazer aquele exame, que é uma glicemia 2 horas após tomar aquele líquido bem ruim, que quando a gente está gestante a gente toma, der acima de 200, então você provavelmente tem diabetes. Por que provavelmente? Porque o diagnóstico de diabetes requer confirmação, tá? Quando apenas um exame estiver alterado. Então, fez dois exames, a glicemia de jejum está 134, o outro está 150. Ai, doutora, mas eu conheço pessoas que têm 600. Tudo bem, mas você já tem diagnóstico de diabetes, certo? O teu pâncreas já está sofrendo. E o pré-diabetes? Todo mundo agora está falando no tal do pré-diabetes. Por que no pré-diabetes? Porque a gente sabe que o paciente ele não precisa necessariamente já ter diabetes para ele sofrer as consequências do açúcar aumentado no sangue. Então, se eu tenho pré-diabetes, eu já tenho que tomar algumas medidas, ok? Qual que é o diagnóstico do pré-diabetes? Então, meu açúcar de jejum tem que estar entre 100 e 125. Aquele exame, 2 horas após, aquele líquido bem doce, tem que dar entre 140 e 199, e minha hemoglobina tem que dar entre 5,7 e 6,4. Dá uma olhadinha ali no teu exame, vê como que tá a tua hemoglobina glicada e a tua glicemia de jejum. Se você tiver obesidade, com certeza você tem esse exame, tá? O clínico geral mesmo pede, porque se você tem obesidade, sedentarismo histórico na família de diabetes, o médico ele tem que pedir a glicemia de jejum, tá? E muitas vezes eles pedem hemoglobina glicada. Se tiver aqui entre 5,7 e 6,4, pessoal, você já tem pré-diabetes, ok? E por que que o pré-diabetes, a gente já fala em pré-diabetes? Então, porque olha aqui, ó, a mudança no estilo de vida pode reverter o quadro. Isso é super interessante, porque a medicação que a gente mais dá para pré-diabetes é o Glifage, a metformina. A metformina vai reverter o pré-diabetes em 40%. Mas se você falar assim, não, eu tenho histórico de familiar de diabetes, eu sei como o meu avô sofreu, eu sei como a minha mãe está sofrendo, e eu não quero essa vida para mim, eu quero mudar minha alimentação e começo a fazer exercício físico, gente, a mudança no estilo de vida, ela vai reverter o pré-diabetes em até 70% dos casos. Olha que interessante. Então, está em suas mãos não ter a doença. Por isso, também o diagnóstico do pré-diabetes. Você alerta o teu paciente que se ele não fizer nada, daqui a pouco ele vai virar diabético, com todas as suas complicações, ok? Pessoal que está ao vivo comigo, se quiser ir deixando as perguntas, daí no final eu respondo, ok? Quais os sintomas típicos do açúcar alto no sangue? Então, assim, ó, para quem não sabe, diabetes mellitus significa descarga excessiva de urina, é descarga excessiva de açúcar na urina. Olha que nome interessante. Por que isso? Porque quem tem diabetes vai ter a tal da poliúria, ou seja, urina muito. É aquele paciente que está toda hora no banheiro e não sai pouquinho, ele urina muito. É aquele paciente que bebe muita água. Ai, 2 a 3 litros? Não, ele bebe 5 litros. Ele tem uma sede desesperadora. Claro, ele tem muito açúcar no sangue, tá? Ele come muito, porque lembra da célula? Ela fica dizendo para o teu cérebro: olha, eu não tenho comida, não tenho comida, não tenho comida. O que que o cérebro faz?
Manda você comer, lógico, porque se a comida da célula, que é o açúcar, não consegue entrar, ela fica passando fome e mandando sinais para o teu cérebro dizendo que está com fome. Ele vai lá, libera hormônios da fome, e é aquele paciente que come, 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 urina muito, bebe muita água e começa a perder peso inexplicadamente. Não está fazendo exercício, não está fazendo dieta, opa, e começou a perder peso, tá? Um dos exames que eu preciso fazer naquele paciente que perde peso rápido, opa, é o açúcar no sangue. Então, se você também, outro pontinho aí, se você é mãe, se você é pai, que tem aquele adolescente que estava bem gordinho, e de repente ele começou a ficar muito cansado, começou a levantar à noite para urinar, e de repente ele começou a perder muito peso, precisa levar aí teu adolescente, a tua criança, no pediatra para fazer o exame de açúcar no sangue, tá? Ele pode ter o diabetes daí tipo 1. Se você também ali é um obeso, mas tem aquele, de repente começou, nunca deu bola para nada, de repente, opa, começou a urinar muito, comer demais, beber muita água, perdeu peso, vá no teu médico, porque ele precisa fazer o exame da glicemia de jejum, tá? Sintomas sugestivos, então é aquele paciente que está sempre cansado, que começou a ter uma visão turva, que começa a levantar muito à noite para urinar, que se machuca e a ferida não cicatriza direito, a mulher tem toda hora candidíase, então tô toda hora lá com aquela infecção vaginal que não melhora, eu preciso fazer a glicemia de jejum, porque eu posso estar aí com diabetes, sintomas sugestivos. As complicações do diabetes, por que que eu coloquei essa imagem? Essa imagem a gente chama de aterosclerose, o que que é isso, gente? É o vaso, ele vai ficando com essa camadinha aqui, ó, gordura no vaso, tá? Doutora, mas não é açúcar em excesso no sangue? É, mas o que que o açúcar alto faz? O que que a pressão alto faz e o colesterol alto eles fazem? Eles têm as mesmas características na hora de dar alteração no coração, no cérebro, no rim. Eles vão deixando esse vaso cheio de gordura. E essa estrada, porque vaso nada mais é uma estrada para o nosso sangue passar. Ele começa a ficar estreito. Então, se ele era bem grandão, ele começa a ficar, opa, bem estreito. Por isso é esclerose. E por que que ele fica estreito? Porque enche de gordura. Ah, doutora, eu tenho diabetes, mas eu não sinto nada. Por que que eu preciso tratar? Porque ele precisa, a gente chama até de diabetes e pressão alta de assassinos silenciosos, porque embora às vezes você não sinta nada, tá? Você está ocorrendo no teu corpo isso. Então, as artérias lá do coração estão ficando mais estreitas, a artéria do rim está ficando mais estreita, a artéria do teu cérebro está ficando mais estreita, do olho está ficando mais estreita. Então, se você gravar essa imagem aqui, ó, de complicações do diabetes, isso para mim já vale. Então, se isso acontecer lá nas artérias do rim, eu começo o quê? A causar cegueira. Por isso que diabetes dá cegueira. Porque ele faz exatamente esse estreitamento nas artérias do olho, tá? Nas artérias do rim. Então, eu começo a ter insuficiência renal. Diabetes hoje no Brasil é uma das causas, uma das maiores causas de diálise. Por quê? A artéria do meu rim está ficando estreita devido ao diabetes mal controlado. Maior risco de infarto, de AVC, que é derrame, e problemas circulatórios. Então, hoje, a pessoa que não sente nada com diabetes, ai, aquele diabetes está meia boca, está controlado, mas meia boca, eu continuo fazendo estreitamento nas minhas artérias, certo? E isso vai levar, eu falo assim, se não chega sangue, porque a minha, quem é meu paciente sabe que eu falo assim, ó, a tua artéria, a tua rodovia para o coração está estreita, não consegue chegar sangue, vai dar infarto. A tua rodovia para o rim está estreita, insuficiência renal e depois diálise, ok? Gente, dieta para diabéticos, evite esses alimentos. Por que que eu preciso evitar esses alimentos? Açúcares, evitar doces, refrigerantes e sucos industrializados.
Porque isso aqui é puro açúcar. Você já tem açúcar em excesso no teu sangue. Ele já está causando mal para todas as tuas artérias. Você vai colocar mais açúcar para dentro? Os refinados. Por que os refinados, doutora? Porque eles acabam elevando a tua glicemia rapidamente. Ele chegou no teu intestino, todo o açúcar já é absorvido. Maior quantidade de açúcar no sangue. Gorduras ruins. Por que as gorduras ruins? A tua artéria já está cheia de gordura. Já está sendo estreitada porque o açúcar em excesso vai fazer aquilo. Você vai comer mais gordura? E lembrar para os diabéticos que a gordura ela vai aumentar a glicemia lá na frente. Então, horas depois, tem paciente meu diabético que fala assim: ai, doutora, mas eu comi, eu tô comendo, não estou comendo açúcar. É, mas você está comendo pizza, está comendo um monte de fritura. Opa, essa gordura em excesso prejudicial vai aumentar o açúcar lá na frente, tá? Então você não vai ter um controle bom. Então nunca mais vou poder comer nada, não é nunca mais vai poder comer nada, né? Mas não pode ser o teu dia a dia. Eu não posso ter todos os dias um doce, eu não posso ter todo final de semana uma pizza, porque agora você tem uma doença que muitas vezes, se você estivesse tratando meia boca, talvez você não tenha sintomas nenhum, mas ela vai estar te prejudicando mesmo assim, tá bom? Isso aqui todo mundo já sabe, né? Prioriza esses alimentos, mas eu vou falar porque é algo assim que a gente, se no pré-diabetes eu tenho uma reversão de 70%, a dieta para o diabético, ela vai ajudar muito no tratamento, no sentido de eu não precisar ficar aumentando o remédio. Daí o paciente fala, ah, doutora, eu estou gastando muito. Eu falo, o melhor jeito de você economizar no tratamento é você melhorando a tua alimentação e fazendo exercício físico. Então, eu sou diabético, preciso de medicamento. Mas como que eu vou deixar esse medicamento mais em conta, não gastar tanto com o remédio? É melhorando a tua alimentação e fazendo exercício, tá? Senão, cada vez que você vai ao médico, ele vai acrescentar uma nova medicação para tentar controlar o diabetes que você não está fazendo na tua alimentação. Então você tem que começar a se responsabilizar pela sua doença. O médico, ele vai tentar aumentar as medicações, mas se você não fizer a sua parte, não cuidar da alimentação e não fizer exercício, a tendência é que esse tratamento fique cada vez mais caro, ok? Para controlar, né, o diabetes. Então, as fibras, elas fazem com que aquele alimento não seja, o açúcar que tem aquele alimento não seja absorvido tão rápido, ele vai ser absorvido mais lentamente no teu organismo. E vai dando tempo do teu organismo, opa, eliminando aquele açúcar no sangue e vai absorvendo mais açúcar devagar, tá? No teu intestino. As proteínas magras são importantes porque se você não come proteína, você não tem músculo. O músculo, ele é o maior consumidor de açúcar. Se eu não tenho músculo, aquele açúcar vai ficar no sangue. Então, quando eu faço uma musculação, eu faço com que o meu músculo use açúcar, consuma o açúcar no teu sangue, e aquele açúcar no sangue vai diminuindo. Se eu não tenho como proteína, eu não vou ter músculo em grande quantidade. Não tendo músculo em grande quantidade, aquele açúcar vai ficar no sangue. As gorduras boas também são importantes. Vários hormônios precisam de gordura, mas eu preciso de uma gordura boa. Eu preciso do abacate, das oleaginosas, então das castanhas, da castanha do Pará, da castanha do caju, nozes. Eu preciso do azeite de oliva. Claro, não exagerado, mas eu preciso de gorduras boas também, tá bom? Exercícios, quem me conhece, quem é meu paciente, eu falo, todo paciente meu tem que fazer exercício, porque o exercício é o melhor medicamento do mundo, ele vai ajudar em várias questões, inclusive para controlar o teu diabetes e também para que você não tenha problema no coração, tá? Ele vai treinando o teu pulmão, ele vai deixando o teu coração mais forte, o teu pulmão melhor. Então, os aeróbicos são a caminhada, a natação, o ciclismo, eles melhoram o coração. Força, eu preciso da musculação, porque o músculo vai consumir o açúcar no sangue. Eu preciso aumentar minha massa muscular. Flexibilidade. Então, o paciente também com diabetes, ele acaba perdendo muita massa muscular, perdendo muita massa, se ele não controla, né? Não faz o tratamento correto, não faz exercício, vai perdendo massa muscular e depois ele vai também atrofiando, não, mas ele vai tendo maior dificuldade para movimentar articulações, tá? Flexibilidade vai reduzir, vai melhorar a mobilidade.
Lembrar, gente, que quem é diabético já avançado e tem ferida no pé, tem que cuidar na hora de escolher o sapato. Então, cuidado, não pode usar aquele sapato, aquele tênis que vai machucar o teu pé, tá? Porque você tem maior dificuldade na cicatrização. Então, escolha aí um sapato bem confortável. Primeiro, cuidado com a sua cuidado com o seu pé, sempre lave muito bem o pé, seque muito bem o pé, cuidado para não ficar andando de chinelo. O diabético mais avançado, ele perde o chinelo, isso porque vai perdendo a sensibilidade no pé, tá? Açúcar alto no sangue prejudica os nervos e a pessoa começa a ter perda da sensibilidade, principalmente nos pés e nas mãos. A gente chama isso de neuropatia diabética, é um nome bonito para dizer que os nervos também estão comprometidos. O que é a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada nada mais é do que a média do açúcar do teu sangue nos últimos 2, 3 meses. Então, aquele paciente chega para mim assim, ai, doutora, mas eu fiz a minha meu destro está dando 100 de manhã, está dando 150. Eu pergunto, tá bom, e como que está a tua hemoglobina glicada? Daí, ou às vezes ele não sabe, ou às vezes ele fala, tá 9. Então, assim, a meta, ele precisa estar abaixo de 7 para os adultos, tá? É bem difícil de conseguir isso. Para idosos, a gente deixa um pouquinho mais alto, uma média ali de 7,5, dependendo do idoso, até 8. Mas se aquele paciente está com média de 9, então, em outros períodos do dia, ou no dia que ele não está vendo, esse açúcar no sangue está alto, está 200, acima de 200, tá? Então, como que o médico sabe se você está fazendo o tratamento correto ou não? Pela hemoglobina glicada. Se é aquele paciente que faz aquele relatório bonitinho e só dá os destros, né, bons, mas chega com uma hemoglobina glicada de 9, de 10, de 11, a gente sabe que ele não está fazendo o tratamento, que provavelmente ele está fazendo o destro no dia que ele comeu bonitinho. Ai, tô 3 dias comendo bonitinho, vou lá fazer o destro. Não que ele queira enganar o médico, mas às vezes ele mesmo quer dizer para ele que está tudo bem, né? Então, qual que é o melhor modo de você saber se realmente o teu diabetes está controlado? É a hemoglobina glicada, ela tem que estar abaixo de 7. Se você tem diabetes e está abaixo de 7, ótimo. Se você tem diabetes e está acima de 7, a tua hemoglobina glicada, provavelmente o teu diabetes não está controlado. Existem novos medicamentos, nos últimos anos, assim, aumentou em grande quantidade os medicamentos que não insulina para tratamento do diabetes, e isso, além de tratar o diabetes, melhorou, eu falo que ele protege o coração e o rim do diabetes. Então, o teu coração e o teu rim, que são dois órgãos que sofrem muito com açúcar alto no sangue, eles começam a estar protegidos por essa medicação nova, tá? Uma dessas classes é o inibidor de SGLT2, parece um palavrão, né? Que é o Jardiance, que é o Forxiga, tá? Para algumas pessoas já está liberado o Forxiga na farmácia popular, converse com a sua médica. E ele vai, além de diminuir o diabetes, porque ele faz uma eliminação de açúcar do teu sangue pelo rim. Então, é como se a tua urina ficasse realmente mais doce, ele vai eliminando aquele excesso de açúcar pelo rim, mas ele diminui mortalidade, ele diminui a chance de você morrer do coração sendo diabético, e ele diminui a chance de você ir para a diálise sendo diabético, certo? Então, é uma classe, assim, revolucionária, está sendo usado muito pelo pessoal da nefrologia, pelo pessoal do rim, porque você, mais ou menos, custa a medicação aí 150, R$ 200, dependendo da dose, você consegue uma melhora no diabetes e uma proteção no teu coração e do rim muito grande. O famoso Ozempic, pessoal, não foi feito para perda de peso, ele foi feito para diabetes inicialmente. É uma medicação espetacular, porque ele é uma vez na semana, além de melhorar o diabetes, ele promove a perda de peso, né? Que a perda de peso, a obesidade e o diabetes, eles estão relacionados. Então, quando eu tenho uma perda de peso, eu tenho melhora do diabetes pela perda de peso. Então, ele age perdendo peso, ele vai agir diminuindo a tua hemoglobina glicada, que é aquela média dos últimos 3 meses, né? E também vai fazer proteção no coração. Agora, os novos medicamentos que estão vindo para o Brasil já foram aprovados pela Anvisa, mas ainda não tem no Brasil, é o famoso Monjaro,
que é o Ozempic melhorado, vamos colocar assim. Ele é melhor porque ele perde mais peso, tá? E ele faz uma redução maior também na hemoglobina glicada. Então, o Mounjaro, ele foi estudado para diabetes também, e é uma medicação excelente para quem tem diabetes. Então, a gente está vendo cada vez mais indo para a insulina e indo mais para esses medicamentos novos. Qual que é o único problema? O único problema é que são medicamentos muito caros. É 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês, tá? Que você teria que gastar com essas medicações novas. E uma última novidade aí, eles estão já aprovados pela Anvisa também, é a insulina semanal, mas ainda não tem aqui no Brasil. Melhora a adesão ao tratamento, qualidade de vida dos pacientes. Então, imagina, ao invés de aplicar aquela insulina 2, 3 vezes no dia, você aplicaria uma vez na semana, tá? Então, esses são os novos medicamentos. Se você já viu a minha aula, você pode falar. Sabia que existe uma insulina agora que vai ser semanal, né? Lembrar que nem Ozempic nem Mounjaro são insulinas, tá, pessoal? Eles são outra classe de remédio. Tem a aula sobre medicamentos novos ali para a perda de peso, que eu falo bastante nessas medicações. Então, esses avanços não apenas facilitarão o controle glicêmico, mas também vão reduzir as complicações do diabetes, certo?